Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Brito, eu vou continuar agora com vocês na disciplina de modelagem, né? E como vocês viram já no roteiro da disciplina, eu vou começar com vocês uma parte de modelagem de estações de tratamento de esgoto. Então, já de cara, vocês, com relação à turma que está acompanhando essa disciplina, né? Vocês vão ter que rever alguns conceitos lá na parte de engenharia ambiental sobre sistemas de tratamento, alguma coisa de cinética, um pouquinho da parte de crescimento de micro-organismos dos reatores, mas tudo isso eu vou deixar para vocês no Moodle como material de apoio para essa parte da disciplina. Então, assim, a gente não vai voltar tudo nesses assuntos. Porém, esses assuntos são muito importantes para a gente conseguir trabalhar bem aí na nossa modelação, né, na nossa modelagem. Por isso, vocês que não tiverem tanta familiaridade vai ter que estudar um pouquinho mais. Aqueles que já estão com familiaridade com reatores, sabe o que é um reator de lodo desativado, sabe o que é uma nitrificação, uma desnitrificação, vai ser um pouco mais tranquilo. Aqueles que não sabem vão ter que estudar um pouco, mas eu vou disponibilizar material, vou fazer uma aula curta tentando explicar isso e tudo mais. Então, a gente começa essa parte de modelação, né? De modelagem de sistemas, porque o que é modelagem? Né? Vamos pensar o que a gente vai fazer nessa disciplina. Já vou explicar para vocês, para a expectativa de vocês não serem frustradas e nada mais, só para vocês entenderem exatamente o que a gente vai conseguir sair dessa disciplina sabendo, sair desse módulo da disciplina, né? Conhecendo. Vamos imaginar, então, a gente tem um efluente com uma determinada característica da sua água residuária, né? Uma certa característica relacionada à parte qualitativa, né? Da qualidade dele, e a gente quer montar uma estação de tratamento. Então, o que a gente vai fazer nessa disciplina? O que vocês vão aprender nessa disciplina? Vocês vão aprender uma ferramenta, que é um software, que ele chama Stut. A gente vai ver isso nas aulas finais, e esse software ele consegue pegar informações que vocês vão adicionando nele e transformar isso num sistema de tratamento, numa concepção ali de sistema que você estabeleceu. Então, para a gente não ir direto ao software, porque não se caracterizaria ali uma engenharia, né? Você aplicar simplesmente um software não é coisas que nós engenheiros fazemos, ou nós que estamos na área da engenharia, como é esse programa de pós-graduação, a gente tem que entender o que está por detrás desse software para a gente conseguir ver criticamente o que esse software faz e daí aplicar ele das formas corretas aí, tanto na área de pesquisa, quanto também quem for para a área de indústria, de fazer dimensionamento de projeto, vai ser uma ferramenta muito importante. Uma informação importante é assim, no Brasil hoje poucos projetos de estações de tratamento de esgoto são feitos com modelagem, né, com software de simulação. Existem vários comerciais, as maiores empresas nessa área de consultoria, nessa área de projeto, usam esses softwares, porém, a maioria de pequenas empresas que às vezes vai fazer um projeto para um laticínio, vai fazer projeto para uma pequena cidade, acaba não usando dessas ferramentas por às vezes ser caro ou às vezes ser um pouco complexo o seu uso. Então, essa disciplina a gente vai usar, primeiro, um software que chama Stut, ele é gratuito, que é uma coisa excelente. Por ser gratuito, todos vão poder usar. Eu vou tentar, então, com esse curso, né, com essa parte do curso, simplificar a aplicação dele para vocês. Simplificar, fazer vocês entenderem quais são os dados que estão entrando, ver quais são os dados que estão saindo e analisar isso criticamente para futuramente vocês aplicarem isso tanto num projeto de pesquisa ou também aplicar isso comercialmente, numa indústria, numa consultoria e tudo mais. Ponto. Para a gente começar a falar de modelagem, de modelação, a gente não consegue iniciar uma conversa antes de eu estabelecer com vocês uma característica desse nosso efluente que a gente vai trabalhar. É obrigatório a gente conhecer essas características. Por quê? Porque vão ser elas, basicamente, que vai alimentar o meu modelo. Vocês vão ver mais para frente, quando a gente começar a entrar no equacionamento, quais são os dados que vão abastecer esse modelo, né? Quais são os dados que vão ser de entrada para esse modelo. Para isso, a gente então precisa conhecer quais componentes
que vão caracterizar esse afluente, né, o esgoto que a gente vai tratar, e vão entrar no modelo. Então a gente precisa conhecer, caracterizar, para depois de caracterizar, a gente inserir esses valores no modelo. Então é por isso que a gente começa a disciplina falando de composição do efluente na modelação de ET. Uma coisa que eu vou falar para vocês, meus vídeos são vídeos curtos, de no máximo meia hora. Eu faço, então, vai ter uma semana que vocês vão ter que assistir 2, 3 vídeos, vai ter semana que vai ser um vídeo só longo, com exercício, vai ser semana que vai ser um vídeo curto, com artigo. Então, assim, normalmente são vídeos curtos, não ultrapassa 30 minutos, então para vocês já saberem, quando for começar a assistir um vídeo meu de aula, ele vai ter essa duração para vocês programarem no dia de vocês. Mas não é uma aula, não vai definir um conteúdo inteiro. De repente, por uma semana, a gente vai ter que assistir 2 ou 3 aulas para vocês conseguirem entender o conteúdo todo, tá? Mas isso eu vou deixar tudo bem explicadinho lá no Moodle, vou dividindo por semanas para vocês acompanharem isso sem grandes problemas, tá bom? Então, vamos lá falar um pouco dessa parte de modelação. Vamos ver, então, um pouco da composição do nosso efluente. Primeiro, acredito que todos saibam o que é uma DQO, como é que eu quantifico DQO, o que ela representa. Para quem não conhece, DQO nada mais é do que uma demanda química de oxigênio. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com efluente, quando a gente vai trabalhar com uma água residuária, tudo o que a gente tem nela, de matéria orgânica, de carbono, tudo, ela é oxidada se a gente colocar um agente oxidante forte. O que seria ser oxidada? Pegar um material complexo, transformar ele basicamente em CO2 e água, e aí você é considerado nesse efluente como um efluente tratado. Então você consegue oxidar essa matéria orgânica presente num reator com um agente oxidante forte, por exemplo, ácido sulfúrico, com dicromato, você consegue oxidar 100%. Então, você tem uma molécula complexa lá de glicose, por exemplo, você consegue oxidar ela 100% a CO2 e água usando um oxidante forte, tá? Então, quando eu quantifico, pego uma água residuária, um esgoto, um efluente industrial e faço essa análise e oxido toda a parte orgânica dela, a CO2 e água, toda essa demanda de oxigênio que foi utilizada para oxidar é essa tal de DQO, demanda química, porque é um agente oxidante químico, demanda química de oxigênio. Então, se eu pego o esgoto, coloco um negócio lá forte, oxidante forte, oxida tudo, e eu consigo quantificar quanto foi consumido de oxigênio, eu tenho essa demanda química de oxigênio. Ela quantifica basicamente o nosso poluente, né? Nosso carbono ali dentro, a matéria orgânica ali dentro do nosso reator. Por isso que a gente usa ela, é um parâmetro que mede indireto ali os graus de poluição, se é carbono, se está oxidando nitrogênio, alguma coisa assim. Tudo isso é quantificado em termos de DQO. Só que essa DQO ela pode estar basicamente dividida em 2 formatos dentro da minha água residuária. No primeiro, ela pode estar num formato solúvel. E essa DQO, essa matéria orgânica que está ali dentro do meu reator, está ali na minha água residuária, quer dizer, ela pode estar na forma também de uma DQO particulada. Qual que é a diferença entre DQO solúvel e particulada? Então vamos supor aqui que eu pegue uma DQO, pego um efluente, né? Vou pôr aqui nesse cantinho. Pego um efluente e passo ele por um filtro. Um filtro semelhante a esse filtro de café. Só para exemplificar, tá? Pega esse efluente, passo ele no filtro de café e eu vou ter aqui então esse meu filtro de café e eu joguei meu efluente aqui dentro. Parte desse meu efluente vai entrar aqui, né? E vai começar a pingar aqui, né? Vai começar a cair aqui, né? Vai começar a cair as gotas aqui do meu efluente. E eu vou coletar isso aqui num becker. Então, tudo que passou pelo meu filtro aqui, a gente considera esse material aqui solúvel. E todo
aquele material que ficou retido no meu filtro, a gente chama de particulado. Ou seja, eu tenho aqui solúvel, o que passou por um filtro, e particulado o que ficou retido. Então, dá para a gente já ter noção de que particulado é aquilo que não está dissolvido no líquido, que não passaria por um filtro. Isso é o particulado. E o solúvel seria aquele material que está dissolvido e passaria por um filtro ali, um exemplo, filtro de café. Na prática, não é filtro de café que é usado, a gente usa algumas membranas que tem uma certa porosidade para passar realmente só o material solúvel, mas agora não vem ao caso. A gente não está numa disciplina aqui de química analítica. A gente precisa entender o conceito geral para vocês conseguirem aplicar isso depois no sistema, tá? Então, entendendo isso, o que a gente vai ter? Essa DQO solúvel que passou, a particulado que ficou retido, e dessa DQO que passou, a solúvel, a gente pode dividir ela em dois tipos, que é a inerte e a minha DQO biodegradável. O que ela representa uma DQO solúvel inerte? Essa solúvel inerte, ela não é biodegradável. Ou seja, não adianta eu colocar ela num reator biológico para ter a degradação desse material, porque ele não é biodegradável. Do jeito que ele entra no reator biológico, vai sair, porque esse material aqui ele não se degrada. Muito fácil a gente imaginar, né? De repente algum agrotóxico mais forte, alguma molécula complexa que não consegue se degradar, a gente considera ela inerte, porque no processo ela não vai conseguir se degradar, oxidando, virando CO2 e água. Isso no processo biológico. No processo químico você consegue oxidar, mas não é o caso que a gente vai trabalhar aqui com estações de tratamento de esgoto, com sistemas biológicos. Já essa minha parcela biodegradável, ela consegue ser degradada em reator biológico. Certo? Então, tudo bem. Por ela estar solúvel, pessoal, isso aqui é uma coisa importante, tá? Por esse material ser solúvel, ele está ali dissolvido, esse material ele está pronto para ser degradado. Quando ele entra no reator, ele está ali num formato mais simples possível para ser degradado. E como ele está nesse formato solúvel, a gente considera essa DQO aqui como rapidamente biodegradável. Por que rapidamente? Porque ela está ali na forma mais simples, ela está dissolvida, ela é biodegradável, ela está dissolvida, pronta para entrar ali no ciclo de composição pelas minhas bactérias presentes no reator. Certo? Então, essa parcela, estou falando da minha DQO solúvel. E da particulada? Da particulada eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma parcela que ela é inerte, que ela também não é degradável, não é biodegradável. E eu tenho também uma parcela dessa minha DQO que ficou retida lá no filtro, que a gente chamou de biodegradável. Essa aqui consegue também ser degradada em um reator biológico. Certo? Tá, se essa aqui ela é rapidamente biodegradável, porque ela está ali dissolvida, tudo, essa minha DQO particulada, ela é biodegradável. Mas o que vocês acham que é mais rapidamente degradável? Uma coisa que já está dissolvida, uma coisa que ainda está particulada, que vai precisar hidrolisar para depois virar uma coisa solúvel que as células conseguem inserir no seu metabolismo e tudo mais.
É claro, o que está dissolvido é muito mais fácil. Então, toda essa minha DQO particulada, a gente vai chamar ela de lentamente biodegradável. Então, essa aqui, ela é lentamente biodegradável. Certo? Tudo isso passou no filtro, ficou retido e tudo mais. Ah, Brito, mas eu preciso entrar com esses dados no meu sistema? Precisa. Aí, como é que eu vou saber? Como é que eu faço uma análise disso? Bom, aí quando vocês for pedir uma análise no laboratório, você vai precisar de saber a DQO filtrada, a DQO sem filtrar, né? Ela bruta, a diferença entre uma e outra, você consegue saber a DQO solúvel, a DQO particulada. Então, tudo isso é questão analítica, tá? A gente não vai entrar aqui, mas um laboratório consegue dividir essas análises e mostrar para você o que é particulado e o que é solúvel. A mesma coisa aqui, ele consegue fazer uma análise de sólido, saber quanto total de sólidos que você tem no seu efluente, aí você consegue transformar esse sólido em DQO muito tranquilamente. É só relembrar lá nas aulas de química analítica. Beleza, alguns símbolos importantes, pessoal. Sempre que vocês ouvirem falar em DQO solúvel inerte, na verdade, vamos dividir primeiro em solúvel e particulada. Solúvel, vocês vão sempre encontrar, para DQO solúvel, essa letra S. E quando for particulado, vocês vão encontrar a letra X. Inerte, o S vai estar acompanhado com a letrinha I. E se for biodegradável, vai estar acompanhado com a letrinha S. Então aqui, SI, solúvel inerte, SS, solúvel biodegradável, XS, particulado biodegradável, XI, particulado inerte. Certo? Ô Brito, você consegue dar um exemplo para mim? O que seria DQO? O que seria, por exemplo, uma análise de DBO desse meu sistema? Quando você faz uma análise de DBO simples, a DBO é parte da DQO, está pegando essa parcela aqui, ó, do teu resíduo, ó. Isso aqui seria a tua DBO 5. E quando a gente quer fazer aquela DBO última, né, que é para pegar mais dias, quase 30 dias, seria toda essa parcela aqui, seria uma DBO última. Só para vocês relembrarem dos conceitos lá, tá? Então, eu tenho DQO solúvel particulada, DQO particulada inerte e biodegradável, DQO solúvel, inerte e biodegradável. Essa DQO solúvel biodegradável, ela é equivalente à minha DBO5, tá? Equivalente. E quando eu somo a minha DQO biodegradável solúvel particulada, ela é referente à minha DBO última, que é aquela parcela que você deixa a longo tempo no biodigestor, ela consegue degradar. Então, só para vocês ligarem, se for necessário, mais para frente, pensar em o que é DBO5, DBO último. Então, vamos continuar. Falamos aqui com relação a DQO, tá? Falamos tudo isso aqui com relação a DQO. E se a gente está avaliando outro poluente, por exemplo, nitrogênio, não mais esse DQO que a gente praticamente quantifica como carbono. Bom, se a gente está avaliando nitrogênio, a gente pode ter algumas formas de nitrogênio nesse nosso efluente. Quais são essas formas? Primeiro, pode estar também um nitrogênio na forma solúvel ou na forma particulada. Mesma coisa, é só usar o filtro que vocês vão entender a diferença dos dois. E o solúvel pode estar na forma de amônia, nitrito ou nitrato, ou um nitrogênio orgânico solúvel, que seria, por exemplo, um aminoácido, alguma coisa assim, que tem uma molécula de nitrogênio lá dentro, que não está nem na forma de amônia, nem nitrito, nem nitrato, porém ela está na forma ainda de uma proteína, de um aminoácido, alguma coisa do tipo, ou dentro de uma cadeia de DNA. Isso tudo são formas de nitrogênio que está lá dentro, que depois que você vai hidrolisando, ela vai se transformando em nitrogênio amoniacal. E na forma particulada,
eu vou ter praticamente todo o meu nitrogênio na forma orgânica, que seria o nitrogênio dentro de uma proteína, como eu acabei de falar para vocês, e não na formato de aminoácido já, tá? Na proteína mesmo, dentro ainda ela não hidrolisou, né? Ainda tá na forma da proteína. Então é mais simples aqui a gente pensar. E de novo, se é solúvel, eu tenho o S, e se é particulado, eu vou ter o X. Para amônia, NH, nitrito e nitrato, que a gente normalmente é uma somatória, NO, e nitrogênio orgânico, ND. E particulado orgânico, XND. Ô Brito, mas por que você está inventando essa sigla? Tudo isso é o que o modelo dá, tá, pessoal? Quando a gente for ver o modelo, são os nomes que eles usam lá. A gente está usando aqui só para ficar igual. É provável que na disciplina, quem fez refluentes comigo, a gente usou outros nomes para caracterizar. Por exemplo, a minha DQO afluente eu chamei de CS0. É um nome que eu dei na minha matéria para resolver lá. Aqui é outra coisa, porque a gente vai ver o modelo. Vamos ler alguns artigos. Esses artigos está tudo com essas siglas. Então vai ser muito mais fácil vocês entenderem. Pessoal, acho que está ficando claro, né? A questão da minha DQO, a questão do meu nitrogênio. E, para a gente finalizar, algumas coisas importantes dentro dos reatores que a gente vai trabalhar. Quando eu tiver micro-organismo, eu quero quantificar quantas bactérias heterotróficas tem no meu reator. Então, para quantificar micro-organismos, a sigla vai ser XB. E se for heterotrófico, vai ser seguido do H. E se for micro-organismos autotróficos, esse meu XB vai estar seguido de A de autotrófico. Certo? Então, são todas nomenclaturas que a gente vai utilizar. Mas quando que tem micro-organismos heterotróficos? Bom, na remoção de carbono por via oxidação aeróbia, na desnitrificação são feitos por micro-organismos heterotróficos. E micro-organismos autotróficos, o que a gente vai utilizar é na nitrificação, que é uma das etapas da remoção de nitrogênio. É quando você oxida a amônia, a nitrito e depois a nitrato. Certo? Perfeito. E por fim, toda essa minha reação que eu falei para vocês, que envolve oxidação, vai consumir oxigênio. Tá? Consumindo oxigênio, toda essa demanda de consumo de oxigênio, ela vai ser expressa pelo símbolo SO, que seria, então, o consumo de oxigênio num sistema. Então, sempre que vocês virem nos modelos, isso aqui é SO, quer dizer, minha reação, ela é uma reação que consome oxigênio, e para eu medir esse consumo, eu vou usar essa sigla e vou aplicar o equacionamento do meu modelo. Então, vocês vão ver nas próximas aulas quais são os modelos que vai medir consumo de oxigênio, qual é o modelo que vai medir consumo de nitrito, consumo de nitrato, consumo de amônia, consumo de DQO solúvel. Tudo isso a gente vai ver equações que vão descrever cada uma dessas etapas, para no final, tudo isso ser englobado num software que vai resolver para a gente num clique. Mas a gente precisa entender a teoria antes de a gente aplicar isso na prática, tá bom? Bom, essa aula é isso. Temos aí mais ou menos 25 minutos de aula. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida a gente vai conversando, tanto por e-mail ou dúvidas no próprio Moodle, vocês podem mandar lá. E também vou passar meu contato do WhatsApp, de repente é mais fácil a gente conversar por lá. E qualquer dúvida nessa aula pode entrar em contato e eu vou estar à disposição. O slide também vai ser fornecido para vocês. E temos, então, a primeira aula da disciplina, que é muito importante, porque é a partir dela que a gente vai começar a trabalhar os outros conteúdos, tá? Então, agradeço a presença de todos. Um abraço.